Vamos lá. Nós vamos começar lendo Lucas capítulo 9, do versículo 57 até o 62. A versão que eu estou usando e que será projetada é a Nova Almeida Atualizada. Lucas capítulo 9, do 57 ao 62. Vamos lá, o texto sagrado diz: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse, a outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu quero tomar principalmente essa última frase do versículo 62, para que a gente possa dar uma atenção especial a ela. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O tema da minha mensagem hoje é não mais olhar atrás. E a primeira coisa que eu gostaria que nós considerássemos é que Jesus está, o versículo 57 diz que eles seguiam pelo caminho. Então, algo que o Senhor, nosso Senhor fazia junto com os apóstolos e muitas vezes muitos outros seguidores, era as viagens de cidade a cidade. Enquanto ele transiciona de um lugar para outro, alguém chega e, não estou recriminando, discriminando, nem falando mal, mas de oferecido, porque Jesus não parece ter perguntado absolutamente nada para ele, ele diz: eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Então, o Senhor está indo para não sei onde, eu estou indo atrás, de lá eu continuo na sua cola. Em outras palavras, está dizendo: eu quero ser um seguidor, eu quero ser um discípulo seu, eu quero ser alguém que te acompanhe. E nesse momento Jesus responde, o verso 58. As raposas têm suas tocas, em outras palavras, o seu canto de aconchego, a sua pequena casa, Ele diz: as aves dos céus têm os seus ninhos, está falando do seu lugar de conforto, proteção e moradia. Mas ele diz: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: avalie bem aquilo para o qual você está se dispondo. Ou como diz o ditado antigo nordestino, que você saiba onde é que está amarrando seu jegue, no que é que você está se metendo, porque se você de fato quer me seguir, você vai ter que abrir mão de conforto. Você vai ter que renunciar e sacrificar algumas coisas que talvez, enquanto no impulso você está dizendo que vai me seguir, você ainda não tenha avaliado. Então, é nesse contexto, depois dessa resposta, que agora nós temos outras duas pessoas, igualmente anônimas, não sabemos seus nomes, quem eram, mas agora o Senhor Jesus se dirige a outra pessoa que está naquele grupo. A outro, Jesus disse: agora não é o camarada oferecido, é um chamado do próprio Senhor: siga-me. E o texto diz que esse segundo respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus, como lemos, diz: deixe os mortos sepultar os seus mortos, os mortos espirituais sepultar os seus mortos naturais. Ele diz: você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Eu confesso, quando eu era garoto, eu achava muito insensível da parte de Jesus. O pai do cara morreu, o Senhor não vai deixar ele nem ir até o fim do velório, o quantos vai atrasar o plano ou o propósito divino, algumas horas, ele ir e voltar. Se o lugar da viagem fosse distante, ainda não deveria ser tantos dias, senão ele nem sequer pegaria o velório, porque na minha cabeça eu imaginava alguém falando de sepultar o pai que já morreu. Mas alguns comentaristas bíblicos sugerem, por questões culturais, que até pela própria resposta de Jesus isso faria muito mais sentido, que aquele pai não tinha necessariamente morrido, que aquele era um costume onde os filhos, especialmente os mais velhos, não podiam sair de casa antes da morte do pai. Então, se isso for a resposta, ele está dizendo: olha, espera até não sei quando.
Em algum momento eu vou responder o teu chamado, mas agora não. Nesse momento não. Nesse momento eu tenho outras prioridades, outros planos. Então, nesse momento, não dá para te seguir. Não é que eu estou descartando isso de vez. No entanto, não vai rolar agora. No mínimo, nós podemos dizer que esse camarada estava protelando o chamado. E aí, um outro disse, e agora nós temos uma outra pessoa que se posiciona independente de Jesus se lhe dirigir diretamente. E diz, Senhor, eu quero segui-lo. Mas permita que antes disso, eu me despeça das pessoas da minha casa. Considerando que ele está ouvindo que Jesus falou ao outro, para mim a leitura disso é como se ele dissesse, eu não estou te pedindo o tempo que esse outro está te pedindo, porque não sabe quando é que o pai morre. Mas eu só queria ir lá, visitar a turma, me despedir deles, dizer tchau, vou para esse mundo afora, seguindo Jesus e pregando a palavra dele, e não sei se eu volto. É nesse momento que Jesus responde, dizendo, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É lógico que o contexto da conversa envolve um chamado também para o ministério, para o trabalho. Nós presumimos isso não apenas da ideia do arado, porque o arado aqui, apesar de ser um trabalho, ele pode servir apenas de ilustração. Mas como no versículo 60 o Senhor diz, você porém vá e anuncie o reino de Deus, isso nos deixa claro que parte dessa conversa de Jesus envolve o chamado para não apenas segui-lo, mas para servi-lo, para fazer a sua obra. No entanto, nós entendemos e compreendemos que Jesus está trazendo uma resposta apresentando um princípio que serve para tudo na caminhada cristã. Seja a gente falar de vida cristã, da vida espiritual de cada um, da resposta a um chamado para a execução de uma missão. Jesus trata de um princípio, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar atrás está relacionado com a ideia de mudar de ideia, de desistência. O conceito é esse. É lógico que eles conheciam muito bem o exemplo que Jesus estava dando. A maioria de nós que já ouviu falar do arado nunca arou a terra. E dos poucos que fizeram isso, provavelmente fizeram com os maquinários agrícolas e não necessariamente na forma como eles faziam. Agora, quando se ara a terra, seja antigamente ou atualmente, você precisa respeitar uma certa distância entre o sulco que está sendo aberto na terra e o outro paralelo. Se colocar próximo demais, você pode comprometer a produtividade. Se você deixar longe demais, você desperdiça terreno que poderia produzir. Então, normalmente, o arado se puxa numa linha reta, depois eles voltavam numa paralela, depois novamente seguiam, mas sempre numa linha reta. Olhar para trás significa que a pessoa não pode executar bem e permanecer no trilho que deveria. Olhar para trás também significa uma interrupção do trabalho. E qualquer uma dessas questões, elas, na verdade, acabam comprometendo aquilo que se espera. Então, acredito que quando Jesus está dizendo que quem olha para trás não é apto para o reino de Deus, Ele está nos ensinando um princípio que envolve desde a entrada, a permanência no reino, o nosso desenvolvimento e crescimento nele, assim como também o nosso serviço. E a partir dessa declaração de Jesus, que eu gostaria que a gente pudesse ampliar e entender um pouquinho mais essa ideia de olhar atrás. John Wesley, o grande avivalista inglês, fez a seguinte afirmação, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Nós entendemos que há processos diferentes, seja na conversão, que é a chamada santificação inicial, seja no processo de crescimento e desenvolvimento da fé depois, que nós chamamos de santificação progressiva. Deus trabalha aspectos diferentes, e eu gosto dessa definição do chamado de John Wesley. Quando ele fala desse chamado inicial para a conversão, Deus quer nos tirar de um ambiente e de determinadas práticas. No entanto, depois que já estamos andando com Ele, resquícios que permaneceram em nós precisam ser tirados de dentro de nós. E esse já é uma segunda etapa do processo de santificação e do desdobramento divino. Quando falamos sobre não olhar atrás, eu acredito que nesses dois momentos, seja a hora de sermos tirados do mundo, ou depois na hora do mundo ser tirado de dentro de nós, eu vou explicar melhor isso. Eu acredito que o desafio de ter um posicionamento firme e não olhar atrás permanece de pé. Então eu quero começar falando
em primeiro lugar, dessa primeira barreira ser rompida na hora da conversão. Depois, nós vamos falar de uma segunda barreira ser rompida no processo de santificação. Em terceiro e último lugar, como podemos permanecer firmes dentro do propósito divino e cumprir aquilo que se espera de nós. Então, a primeira barreira a ser abordada, acredito que tem a ver com esse apego que muitos vão demonstrar, aquilo no qual estão inseridos no momento em que recebem um chamado e um convite de Jesus. Há um texto muito conhecido, o Evangelho de Marcos é um desses relatos, mas em Marcos 10, do 17 ao 30, nós temos o relato do encontro de um jovem rico com Jesus. É alguém que se aproxima do Senhor, e ele diz: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. Ele pergunta quais? Ele quer certificar. O Senhor diz, esse eu estou guardando desde a minha mocidade. Mas um dos evangelhos diz que Jesus o amou. E olhando para ele, disse: se você quer ser perfeito, se você realmente quer entrar num lugar de profunda satisfação, realização, utilidade ao reino de Deus, eu vou ir além da questão da vida eterna. Vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. É lógico que isso não é uma exigência de Jesus para todo e qualquer discípulo que abra mão de todas as suas posses. Mas para esse, aliás, esse é o único caso relatado nos evangelhos, para esse, o Senhor foi muito específico naquilo que pediu. Nós não estamos falando de alguém que estava tentando curtir a vida doidada, enfiado nos prazeres pecaminosos, alguém que está dizendo para Jesus: eu estou procurando andar na palavra, eu estou interessado na vida eterna. No entanto, quando Jesus tocou naquilo onde o seu coração estava preso, e alguém diz que a avareza é algo diferente de você ou da pessoa possuir algo. A avareza é caracterizada quando as coisas nos possuem. E quando Jesus toca nesse ponto, a Bíblia diz que o jovem vira as costas, entristecido. A Bíblia diz porque ele tinha muitos bens. É como se ele dissesse: isso eu não dou conta de largar, isso eu não posso abrir mão. Na verdade, há muitas pessoas que chegam perto, no limiar. Um certo escriba com quem Jesus falou, Jesus reconheceu que ele estava próximo do reino de Deus. Há interesse, há proximidade, mas na hora de tomar um posicionamento, na hora de tomar uma decisão, alguns simplesmente dizem: não, se envolver tudo isso que você está me dizendo, eu não quero. E é quando pessoas como esse jovem acabam voltando atrás. Nós precisamos entender com clareza que ao decidir Jesus, ao decidir por Jesus ou por segui-lo, nós teremos, como preguei há um tempo atrás aqui, perdas e ganhos. O Evangelho propõe ganhos que são muito melhores e maiores do que as perdas. Mas nós não podemos falar de um Evangelho bíblico que não envolve renúncia, que não envolve sacrifício, que não envolve abrir mão de determinadas coisas das quais nós precisamos desistir. Paulo diz em Filipenses 3, o que para mim antes era lucro, tinha valor, se tornou perda. E ele apresenta essa ideia dizendo: eu descobri em Jesus alguém tão importante, tão essencial, tão valioso, tão extraordinário, tão glorioso, que qualquer coisa que antes tinha importância diante dele não tem mais. E é esse entendimento que leva alguém a dizer: eu abraço qualquer renúncia, eu deixo para trás o que precisar ser deixado para trás, eu não vou hesitar em segui-lo, em estar conectado com ele. No entanto, nós vemos pessoas que, apesar de ouvirem a palavra de Deus, eles não conseguem ter o posicionamento de virar as costas para algumas coisas e acabam virando as costas para o Senhor Jesus. Hoje em dia, um evangelho que vem sendo pregado, esse problema não é de hoje. Diz respeito a tentar agradar os outros. Isso tem algo a ver com a natureza humana, tanto os que querem ser agradados como aqueles que querem agradar. Isso é algo antigo, remonta ao início do Evangelho, mas talvez como nunca antes. Porque o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: nos últimos dias os homens serão egoístas. Ele não está dizendo que só haveria egoísmo no tempo do fim. Ele está dizendo que uma marca acentuada é que eles seriam egoístas, amantes de si mesmos e dos prazeres, que eles procurariam mestres que falassem aquilo que eles gostariam de ouvir. E nós estamos vivendo um tempo onde, em vez das pessoas moldarem suas vidas, ajustarem suas vidas ao Evangelho, o Evangelho começou a ser ajustado ao interesse de muitos. E é nesse momento que a parte de qualquer tipo de perda ou sacrifício é colocado fora. O Evangelho é apresentado apenas como um Evangelho de ganhos, e nós erramos.
né? Erramos porque estamos violentando declarações muito específicas da Bíblia. O Senhor Jesus, ainda que ele estivesse falando com aquele rapaz, não de um pai que já havia morrido naquele instante, ele disse, deixe os mortos sepultar os seus mortos, você vai anunciar o reino de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, o chamado que eu estou te apresentando envolve um sacrifício e provavelmente, quando chegar esse dia, você não estará lá para poder sepultar o seu pai. Não significa que porque nós não estamos mencionando, né, um velório que já estivesse acontecendo, que não significaria abrir mão de alguma coisa. O outro diz, pelo menos me deixa despedir. Né? É como se ele dissesse, eu não quero uma enrolação do tamanho ou do tempo da dele, mas será que eu posso negociar? E a maneira como Jesus se posiciona diante de cada um deles. Interessante que o que se oferece, Jesus dispensa bem. Para o outro que ele chama, ele diz, você precisa entender a dinâmica do chamado e a sua responsabilidade de resposta. Para cada um, ele está oferecendo um posicionamento. Para o primeiro ele diz, eu não quero que você entre no negócio sem saber onde está se metendo. O outro diz, para você entender o nível do que você está se metendo, entenda a dimensão de renúncia que você tem que praticar. E a história segue. Isso significa o quê? Nós precisamos ter uma compreensão. Talvez você diga, pastor, o senhor está pregando para mim que já me converti, que já saí do mundo, mas você é alguém que vai replicar o Evangelho de Cristo a outros. E a pergunta é, como você vai replicar o Evangelho? Apenas dizendo às pessoas que não existe nenhum tipo de renúncia, que elas não têm que desistir de coisa alguma. O Evangelho genuíno, não transgênico que anda sendo pregado, ainda é uma mensagem de arrependimento. E arrependimento significa não apenas que as pessoas se entristeçam pelo próprio pecado e pela distância de Deus, mas que elas se disponham a abrir mão daquilo que as afastou de Deus e trouxe dano para um novo estilo de vida. Quem está entendendo, diga amém. Anos atrás, eu estava assistindo um filme, eu não me lembro o título original, mas aqui no Brasil ele foi divulgado com o título Fogo contra Fogo. Para quem gosta de um filme policial e de ação, eu achei um filme muito interessante. Existe um momento onde dois ícones, um policial e um bandido, estrelados por nada mais, nada menos do que Al Pacino e Robert De Niro, eles têm um diálogo que assim, é considerado um dos grandes destaques do filme. O policial está dizendo para o bandido, eu ainda vou pegar você, eu vou ficar na sua cola, você vai dar motivo, você vai dar um escorregão, eu vou prendê-lo. Né? E o outro responde da seguinte forma. Na verdade, a personagem interpretada pelo Robert De Niro, Neil Macaulay, né, se dirige ao personagem interpretado pelo Al Pacino, Vincent Hanna. Esses dias alguém falou, pastor, que memória. Eu falei, memória nada, dei um Google. Faz tanto tempo que eu vi que eu mal lembrava o nome dos atores direito. Mas ele diz exatamente o seguinte, não se deixe envolver com nada que você não possa abandonar em 3 segundos exatos se perceber os tiras na sua cola. Em outras palavras, ele está dizendo, você acha que eu vou dar mole para você? Eu fui programado para desistir de qualquer coisa em 3 segundos se vocês aparecerem. Não existe nada que me prenda, não existe nada que vocês possam usar para me deter, mas apesar dessa fala, no desenrolar da trama, ele se apaixona, né? E o envolvimento com essa mulher vira o ponto de vulnerabilidade, porque ele já não está mais na posição de olhar e conseguir desistir de qualquer coisa. Depois de ter visto o filme, eu tive uma conversa com um dos pastores de uma das nossas igrejas. Hoje é um servo de Deus, aliás, já há muitas décadas tem servido ao Senhor com fidelidade, mas antes da sua conversão, ele teve um passado tenebroso. Entre outras coisas, era um assaltante de banco. E no dia da conversão dele, ele estava sentado num carro com uma escopeta carregada do lado da porta. Eles, na verdade, estavam em 2 carros, eram 10 ou 11 pessoas, não me lembro se era ele mais 10, né, ou ele mais 11, mas ele me disse o seguinte, um jovem passou na rua evangelizando, entregou pela janela do carro um folheto, uma mensagem. Né? Ele pegou aquilo muito mais para se livrar do rapaz do que qualquer coisa, mas quando olha, era um folheto da Sociedade Bíblica do Brasil e tinha a transcrição de um texto bíblico de 1 Coríntios 13, destacando que o mais importante é o amor. Ele me disse, Luciano, aquela mensagem não explicava nada, mas a hora que eu peguei aquele folheto na mão, um terror, não era um medo qualquer, tomou conta de mim. Ele diz, eu era um dos poucos daquele bando que nunca assaltou drogado. A maioria, né, precisava normalmente de algo para
encararem seus medos. A maioria usava cocaína. Ele falou, eu nunca. Eles me chamavam de sangue frio, de sangue de barata. Ele falou, eu nunca tive medo, nunca tive sentimento nenhum na hora de fazer aquilo que eu fazia, mas pela primeira vez eu tive medo. Olhando para aquele papel, é como se o papel me mandasse uma mensagem completamente diferente do texto bíblico e dissesse, é a sua última oportunidade. Ele, tomado por aquele pavor, virou para o pessoal e disse, gente, eu estou fora, os caras, você está maluco? É o maior serviço que nós já fizemos, eu estou fora. Vocês estão em bastante gente, vocês se viram sem mim, eu não quero deixar ninguém na mão, mas vocês vão entender, chegaram no acordo, disseram, você não vai ficar com nada da partilha, e diz, não me importa, eu estou fora. E ele sai daquele carro e corre atrás do jovem que continua distribuindo folhetos. E diz, se eu quiser entender mais sobre a Bíblia e Deus, o que é que eu faço? O cara diz, vou te dar meu número de telefone. Bom, entre ele pegar o número de telefone e ir não muito longe, aquele assalto deu tudo errado. Todo o restante do bando foi executado pela polícia. Ninguém sobreviveu. Quando ele viu aquilo, ele entendeu que a mensagem que ele havia recebido, a sua última chance, era sério. E ele diz, eu tenho que responder a Deus. Ele liga para aquele jovem, porque agora não tem mais onde encontrá-lo. Ele diz, lembra que você entregou um folheto para uma pessoa que perguntou se quiser saber mais, você me deu o telefone e disse, sou eu. E contou a história dele. Esse jovem disse para ele, eu quero encontrá-lo. E eu quero que você me leve na sua casa, aonde você mora. Ele diz, Luciano, havia até um protocolo para entrar naquela favela. Ele diz, mostrei casa, tudo que eu tinha, carro na garagem. E ele me perguntou, isso tudo é produto de roubo? Ele falou, e eu disse, é. Ele me disse assim, se você quiser ajuda, você tem que sair daqui sem pegar nada. Nenhuma meia, coisa nenhuma, você não leva nada a não ser a roupa do corpo e os documentos. Se você estiver disposto a virar as costas para isso tudo, eu tenho algo para te oferecer. Se você não tiver, nós não temos mais o que conversar. Esse nosso amigo olha para ele e diz, para onde eu vou? Ele diz, até que a gente arrume algum lugar, estou te levando para casa. Gente, um jovem recém-casado, pegando um criminoso confesso e dizendo, eu vou te recolher dentro de casa, porque eu acredito no poder do Evangelho e em como o Espírito Santo me dirigiu. Eu perguntei para ele, e a frase do Robert De Niro? Valia para vocês, aquele negócio que está no filme. Ele falou, pastor, isso sempre valeu. Muitas vezes, quando a gente era pego, todo o produto do roubo e às vezes de outros era usado para negociar uma liberação. Ele diz, infelizmente, existe corrupção em todos os níveis, o que não significa que todo mundo, seja polícia ou judiciário seja, mas existe. Ele falou, a gente abria mão de qualquer coisa. Ele diz, naquela hora, eu decidi usar o mesmo argumento para conseguir o que eu tinha de melhor e me livrar do que havia de pior. Não era apenas uma vida no crime, era terminar como os meus amigos, não apenas com morte precoce, mas indo para um inferno sem Deus. Ele diz, naquele dia, eu virei as costas para tudo aquilo e nunca mais. Décadas se passaram, né? Ele tem servido a Deus com fidelidade. Ele diz, nunca mais me permiti olhar para trás. Quem está entendendo a mensagem do Evangelho? Matthew Henry, um grande comentarista bíblico, né, praticamente contemporâneo de Wesley, dizia, a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. E nós precisamos entender que essa lição é apresentada já de cara para aqueles que precisam de um posicionamento para aceitar o convite de Cristo. E o Senhor está dizendo, eu espero que você vire as costas para tudo, mas nunca vire as costas para mim. E ele diz, quem olha para trás, quem vai considerar o que está ficando, não é apto para o reino de Deus. Essa é a primeira barreira, a barreira da conversão. Vamos falar da segunda barreira, que é a barreira da santificação. Quando Wesley diz, na primeira experiência, o cristão é tirado do mundo, ele está falando de um ambiente, do lugar de convívio e das práticas. Mas quando ele diz na segunda, o mundo é tirado de dentro do cristão, agora ele está falando a respeito de vínculos que às vezes podem permanecer no coração de alguém que já deixou aquele lugar e aquele ambiente. Palavras do nosso Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 17 e no versículo 32, ele diz, lembrem-se da mulher de Ló. Do que é que Jesus está falando? A história é conhecidíssima, mas mesmo assim eu vou citar 2 versículos de Gênesis 19.
né? No capítulo 19, nós temos o versículo 17, onde o anjo dá uma instrução, e no 26, nós temos o relato do que acontece quando a instrução do anjo que tira a família de Ló, lá de Sodoma e Gomorra, quando ela é desobedecida. No verso 17, o texto diz assim: havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás. Repita isso comigo: não olhe para trás. Ele diz: não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja ao monte, para o monte, para que você não morra. Mas no verso 26 a Bíblia diz: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Esse é um daqueles textos bíblicos, estilo Jonas, no ventre um grande peixe, que as pessoas contestam e dizem: não deve ter sido bem assim. Jesus valida o episódio e diz: lembrem-se da mulher de Ló. Romanos 15:4 diz que tudo foi escrito para nosso ensino foi escrito. Paulo diz em 1 Coríntios 10:11 que essas coisas registradas, essas histórias da antiga aliança, elas foram escritas para nossa advertência. Agora Jesus está sendo específico: lembre-se da mulher de Ló. O que é que Jesus quer dizer com isso? Vocês também não podem olhar atrás. Agora, vamos considerar a história da mulher de Ló. Ela, junto com seu marido, com as suas filhas, já tinham saído de Sodoma e Gomorra, uma figura do mundo e de um ambiente de prática intensa de pecado. Deus já os havia tirado de lá. Então nós não estamos falando de algo que figura o cristão saindo do mundo, eles já tinham saído. Mas o que significava aquela olhada para trás? Saudade daquilo que você deixou. Então, quando falamos do mundo ser tirado de dentro de nós, significa que no meu e no seu coração não deve haver saudade de nada que nós abandonamos. A palavra traduzida olhou, quando fala de olhar para trás, do original hebraico ali, em Gênesis 19, é nabat, e significa contemplar, mostrar consideração a, prestar atenção. Não aquela olhadinha rápida de rabo de olho. É aquilo que a gente definiria como uma boa encarada. Era um olhar de saudade. Perdemos tudo isso, tudo que ficou para trás. E sabe, muitas vezes as pessoas, em vez de celebrarem a salvação, elas acabam mais sofrendo aquilo que deixaram para trás. Eu me lembro de um amigo, pastor de uma igreja que eu preguei no entorno de Brasília, numa das cidades satélites. Eu não sei como nós entramos nessa conversa, mas de repente ele falou: cara, você não sabe o que me aconteceu aqui algumas semanas atrás. Nós voltamos de um retiro, coloquei 2 pessoas para testemunhar em sua conversão, né? Era um culto com ênfase evangelística. A gente queria usar aquilo para fortalecer a mensagem, mas um terceiro, que não estava no script, que nós não tínhamos, né, convidado ele para falar, ergueu a mão e falou: pastor, eu posso também contar minha história, o senhor sabe que é forte. E disse: vem. E esse camarada subiu, pegou o microfone e começou a falar de como era a vida antes de Cristo. O como ele viveu na devassidão, nos vícios, mas de repente esse camarada que está falando lá de onde saiu, de onde Cristo tirou, ele para, dá um suspiro e diz: eita, tempinho bom aquele. E o pastor disse que na hora sinalizou a turma da mesa de som: corta o som do microfone. Ele falou: cara, me deu um trabalho arrumar aquilo, porque o camarada que deveria encorajar os outros a desistir do que tem e se voltar para Cristo, está dizendo: olha, se você converter como ele, vai cortar o seu barato, ele vai acabar com essa alegria. Na verdade, eu tenho saudade do que deixei. Né? Uma pessoa que está vivendo dessa forma, isso não significa que nós, os que convertemos, não vamos ter que lidar com esse processo e vencer isso. Significa que nós não podemos nos omitir sobre o fato de que isso acontece e a maneira como temos que tratar. Então não estamos julgando quem sente saudade, estamos orientando. Não há uma opção de se olhar atrás. Quando Deus abriu o Mar Vermelho na geração de Moisés, quando abriu o Jordão na geração de Josué, ele sempre abria só para o caminho de ida. Não tinha esse negócio de quem mudar de ideia, eu abro de volta. A proposta de Deus é sempre: me siga e se posicione para não voltar. Se você olha para trás, você não é apto para o reino de Deus. Então não importa se é na barreira da conversão, não, ela já foi superada. Não importa se é a barreira da santificação, nós precisamos compreender essa instrução de Cristo sobre lembrar da mulher de Ló. Nós também não podemos olhar atrás. Por quê? Porque existe o perigo de voltar para o lugar de onde saímos. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão.
Aqui no contexto do que ele está falando aos Gálatas, olha, vocês foram libertos de um jugo do pecado, agora estão se deixando colocar debaixo de outro jugo, que é a lei. Mas o que ele está falando também serve para a gente que foi liberto de um jugo e quer voltar para o mesmo jugo do qual foi liberto. Nem sempre é uma substituição do jugo, do tipo de escravidão. Muitas vezes há pessoas que voltam exatamente para aquela mesma de onde saíram. Paulo desabafa em 2 Timóteo 4,10, falando a respeito de Demas, um dos seus cooperadores. Sabemos disso por outras menções, outros textos bíblicos, mas aqui ele diz, Demas me abandonou, tendo amado o presente mundo. Algo de atração em relação ao mundo nunca foi arrancado do coração, até que ele finalmente olhou para trás e acabou voltando. Outro dia alguém disse, eu gostei dessa frase, ele falou, pastor, o homem e a mulher de Deus normalmente não cai, ele vai caindo. É um processo de esfriamento para com Deus e de atração para aquilo, né, do qual nós fomos resgatados. E quando eu olho alguns exemplos bíblicos, por exemplo, Atos 7:39, Estevão, pregando no seu discurso que o levou a ser martirizado, era um evangelista poderoso, ele falando da nação de Israel dos dias de Moisés, diz, no seu coração eles voltaram ao Egito. Nunca voltaram de forma literal. Houve momentos onde disseram, como em Números 14, vamos levantar um capitão que nos leve, mas nunca voltaram de forma literal. No entanto, a Bíblia diz que no coração eles voltaram. Em Números 11:4 nós lemos que o povo israelita veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Eles começam a reclamar do maná, né? Se referir aos peixes, às cebolas do Egito. E ele estava agindo como bom era o que a gente tinha lá. Depois de escapar da escravidão, atravessar o Mar Vermelho, ver o faraó destruído, todo mundo celebrou a salvação. Mas agora estão dizendo para Deus, nós estamos cansados desse negócio. A gente está com saudade daquilo. E quando falamos dos israelitas, estamos também falando de um povo que simbólica, tipologicamente já vivia a obra da redenção, a salvação. Então não era gente com dificuldade de romper a barreira da conversão, era gente com dificuldade de romper a barreira da santificação. Saudades do Egito, saudades do mundo. Agostinho, um dos pais da igreja dos primeiros séculos, conhecido como Agostinho de Hipona, ou para alguns Santo Agostinho, dizia, se você é sábio, deixe o mundo passar para não passar com o mundo. E outro dia eu vi alguém dizendo, que frase? Eu falei, uma tentativa apenas de resumir declarações explícitas da Bíblia. Em 1 João 2,15 a Bíblia diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17 de 1 João 2 diz, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, em vez de olhar para aquilo que é temporário, passageiro, ilusório, né, ele diz, foque naquilo que é eterno. Isso me leva ao meu terceiro e último ponto da mensagem, que diz respeito a, de maneira prática, como ficar firme. Semana passada falamos do propósito da regeneração, onde o apóstolo Pedro diz lá, no primeiro capítulo da sua epístola, regenerados para uma viva esperança. Né? E um dos aspectos que destacamos aqui foi a viva esperança, o outro foi a salvação que há de se manifestar no futuro. E nós tentamos estabelecer na semana passada essa ideia de que o crente precisa se mover focando um alvo eterno. E acredito que não dá para a gente concluir esse assunto falando de algo muito diferente. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14, Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não só está dizendo, eu tenho foco, eu tenho um alvo, eu tenho destino, mas ele está dizendo o que me aguarda nesse destino final é um prêmio, uma recompensa. Nós nunca podemos perder isso de vista. Né? Quando a palavra de Deus nos traz essa mensagem de fé, ela envolve não apenas crer naquilo que Cristo falou, mas um posicionamento muito claro e específico a respeito da forma como nós devemos viver. Em Hebreus 11:24, a galeria dos heróis da fé na Bíblia, nós lemos, pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Eu gosto dessa declaração. Você maltratado
Ok, isso é transitório, assim como se eu não for, os prazeres do pecado também são. Eu estou de olho na recompensa eterna. Então, eu prefiro abrir mão de prazer transitório para ter prazer eterno. Eu prefiro sofrer temporariamente, mas ser consolado eternamente. Essa foi a escolha que ele fez. A Bíblia diz, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Como é que Moisés conseguiu dizer, o Egito não me interessa, ser filho da filha de Faraó, né? Estar dentro da família real não tem valor nenhum, eu prefiro levar este povo que não vai me reconhecer como líder pelo caminho, eu sofro o que for. A Bíblia diz que ele estava de olho numa recompensa, a Bíblia diz que ele entendeu, e isso nos ensina em figura, que os tesouros de Cristo precisam valer muito mais do que qualquer coisa que você ou eu possamos achar interessante ou valiosa nesse mundo. Me preocupo com aquilo que falei anteriormente, de um evangelho transgênico. As pessoas estão sendo agradadas, a cabeça sendo alisada, viva qualquer tipo de vida. O importante é que você diga que é cristão. E em todas as camadas sociais, nós vamos encontrar gente se dizendo cristão e vivendo uma vida contraditória. Você consegue imaginar uma nação que tem praticamente quase o mesmo número que nós temos de convertidos, de desviados? Agora, o problema não são só os que se desviaram, são aqueles que desviados professam a fé ou não se admitindo desviados, acho que são parte desse outro lado. E vivem uma vida onde eles não querem abrir mão de coisa nenhuma. Eles estão tentando adaptar o evangelho às suas vidas, não o contrário. Ouvi uma história de um pastor do estado de Minas Gerais que estava pregando no Rio de Janeiro e disse que quando parou junto com o seu anfitrião num posto para abastecer, foram assaltados. Já perceberam, dois encostando, um do lado de cada porta e janela, perdeu, desce do carro, né? E disse que esse pastor, o de Minas, contou a história, disse que estava com a Bíblia em cima do painel. Aí o que o abordou do lado do passageiro, viu a Bíblia, falou, vocês são crentes? Ele falou, somos pastores. Ele falou, eu também sou, a paz do Senhor, irmão. Ele pensou, não é possível. Se um cara está desviado, praticando roubo, ele não ia se identificar dessa forma. Aí quando começou a conversar, o outro do lado falou, não dá letra para os caras não. Ele falou, você fica quieto que o negócio aqui é entre família, você é que não se mete. Aí virou para os pastores e falou, o negócio é o seguinte, nós vamos usar o carro de vocês para um serviço. Mas amanhã, 10 horas da manhã, no pátio do estacionamento do supermercado tal, procure no canto tal, não apareça antes, não apareça com polícia, não vai ficar ruim para vocês. Ele diz, nós vamos deixar o carro inteiro, né? A chave vai estar na roda tal, não me lembro qual, não vou inventar qual era a roda. E no dia seguinte eles foram. Um pouco mais tarde, o carro estava lá, onde ele disse, a chave estava lá. E esse pastor brincando falou, crente de palavra. Irmãos, com toda essa ironia e sarcasmo, você fica pensando, como alguém se identifica como cristão? Mas nós temos visto gente tentando misturar a sua forma de viver, o evangelho. O mais engraçado é que tem gente pregando o que os conforta, dizendo, não, é que ele entendeu a graça. Não, que ele está prestes a descobrir uma grande desgraça na sua vida e por toda a eternidade. Nós precisamos entender o que é esse posicionamento de firmeza. A nossa postura de renúncia não nos faz merecedores. É apenas para honrar aquele que nos chamou sem mérito nenhum e nos disponibilizou tudo aquilo que ao decidir segui-lo, virando as costas para o resto e não para ele, nós teremos direito e acesso. Acreditar que a obra de salvação é unilateral, que está tudo feito, é só acreditar que não existe mais nenhum tipo de resposta, que a fé só é exercida na hora da decisão e não é manifesta por meio de obras, inclusive de obediência depois, é um grande equívoco. Paulo abre a Epístola de Romanos, que é um tratado de fé, de graça, de justificação, falando da obediência da fé. Ele termina no último capítulo falando da obediência da fé. Então o posicionamento de firmeza tem que ser, eu vou focar, a recompensa está lá. A ideia não é tentar andar nos prazeres transitórios do mundo ou do pecado, é renunciá-los para ter a verdadeira alegria permanente, eterna. O interessante é que antes de Paulo falar, prossigo para o alvo, e eu citei aqui Filipenses 3,14, o versículo anterior, o 13, ele faz uma declaração que dá até mais sentido. Eu vou pegar da metade do versículo para frente e diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigam para o alvo. Ele fala de esquecer o que fica para trás. Não é só não olhar, é esquecer, é não ter saudade. Às vezes a gente fala desse texto,
só para alguém que cometeu um pecado, talvez não acredite que Deus perdoou, ou Ele não está se perdoando. Irmão, esquece o que ficou para trás. Ou quando nós estamos falando de uma ofensa, né? Alguém que foi ferido, machucado, ofendido, não está conseguindo liberar perdão, esquece. Agora, a ideia de Paulo esquecer o que fica para trás é tudo que fica para trás. Não são só problemas depois da conversão, é inclusive aquilo no qual estivemos envolvidos antes da conversão. Ele está dizendo, a vida cristã tem uma rota, é só para frente. Você avança, você prossegue, você está indo em direção ao alvo. E o passado você não só não olha, como não tem saudade, esquece, já era, não é mais parte da sua vida. E olhar para essas declarações, eu percebo que faz muito mais sentido a gente entender porque Jesus instituiu uma ceia memorial. O que nós chamamos da Santa Ceia, alguns de comunhão, né? Porque no momento em que ceamos, temos comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor. Então, muitos lugares, em alguns países, eles não vão dizer a ceia do Senhor, vão dizer comunhão. Tem um propósito. Quando Jesus diz, façam isso em memória de mim, Ele não estava com medo da gente ter uma amnésia, não lembrar quem era Ele, que um dia a gente aceitou, né? Desaparecer da nossa memória o que fizemos. Ele está falando a respeito de consciência. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão fazer em memória de mim. Ele está dizendo, recorde minha morte, recorde o preço pago para a sua salvação. Também, olhe não apenas para trás, olhe para o futuro. Jesus diz para os seus discípulos, eu não beberei de novo do fruto da vide com vocês, até aquele dia em que eu beba de novo no reino do meu Pai. Jesus prometeu que um dia vai cear conosco. No Evangelho de Lucas diz que nos assentaremos à mesa e Ele, não apenas os anjos, Ele nos servirá. Meu irmão, você consegue imaginar o que é isso? Então, a semelhança de Moisés, nós precisamos conseguir mirar a recompensa para não distrair com prazeres transitórios. Agora, em 2 de Pedro, no capítulo 1, eu vou ler dos versículos 9 ao 11, mas já no 5 ele começa dizendo, acrescentem a fé de vocês. Ele está dizendo, a fé está aí, você crê em Jesus? Ok. Agora, acrescente à fé outras virtudes. Ele vai falar de várias dessas virtudes, você pode depois ler com calma, né? Eu vou pular direto para o versículo 9, onde ele diz o seguinte, aquele que não tem essas coisas, que coisas? As virtudes que devem ser acrescentadas à fé. Aqueles que não têm essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. O que significa que se esqueceu? Não é amnésia, é perder a consciência da obra de Cristo, a qual eu e você devemos responder. Outro dia alguém falou para mim, pastor, eu não entendo a sua dedicação. Parece que o senhor quer merecer algo. Eu falei, você está maluco? A base da nossa relação com Deus é a graça, que se experimenta por meio da fé, graça é favor imerecido. Eu falei, se o senhor não está tentando buscar mérito, por que se dedicar? Eu olhei para ele e falei, porque ele, cabeção, apontando para cima para Deus. Falei, ele, cabeção, é que merece. Não é porque aquilo que eu faço não vai gerar mérito para mim que eu não vou honrar aquele que merece todo o nível de resposta da minha parte. Em Filipenses 1, o apóstolo Paulo diz lá no verso 27, vivei de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Mas vamos continuar o texto de Pedro aqui. 2 de Pedro 1, eu li o 9. Depois de dizer que alguém está vendo só o que está perto, não vislumbra o futuro alvo, ele esqueceu da purificação dos pecados, ele diz, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Essa ideia do empenho cada vez maior fala da nossa responsabilidade, da nossa dedicação. Pastor, eu estou num nível de empenho como eu nunca tive antes, mas Pedro está dizendo com empenho ainda maior. Maior do que você tinha antes, maior do que você tem agora, que era maior do que tinha antes. Continue crescendo na sua dedicação. Então ele diz, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Eu não sei como alguém lê uma declaração dessa e diz a salvação é um ato unilateral soberano de Deus. Ele decide quem entra, ele decide quem não entra e ninguém tem nada a ver com isso. O que significa confirmar a vocação? Se tudo está tão selado, estabelecido, não há nada que eu e você façamos que vá mudar isso, a gente não precisa confirmar nada. Agora, se temos a responsabilidade de confirmar, é porque as coisas não estão totalmente definidas, embora nos sejam muito favoráveis. Eu simplesmente não consigo nem concordar e nem entender a declaração proclamada em muitos meios cristãos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que você faça. Quando Jesus voltar, os crentes serão arrebatados dos motéis, mesmo que não estejam com seus cônjuges, das baladas, não importa o que estão fazendo, porque é a graça de Deus. A mesma graça que nos acompanha, ela precisa nos empoderar na nossa resposta de mudança de vida, gente.
Há uma responsabilidade. Agora, olha o versículo 11 no final de tudo. Pois dessa maneira, acrescentando à sua fé as virtudes, empenhando-se cada vez mais, com uma diligência cada vez maior, com uma dedicação cada vez maior, confirmando a vocação e eleição, e diz, dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que sozinhos, obviamente não haveria salvação, não estamos sugerindo isso. Mas que se nós não interagirmos e não correspondemos com o Senhor para permanecer no caminho, nós estamos jogando fora o favor imerecido da salvação. Qual é a nossa responsabilidade? Como ficar firme, mirando o alvo? Deus começou, Ele vai concluir a obra, nós ainda precisamos chegar lá. O objetivo final da minha e da sua fé, como disse Pedro, e nós destacamos aqui semana passada, é a salvação das nossas almas. E ele está falando de uma dimensão que ainda não se completou, embora tenha sido começada. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Olhe para cá um instante, eu quero que você considere algo antes de nós orarmos. Deus nos fez promessas extraordinárias. Em Mateus 28, 20, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo se acabe, até que esse mundo termine. Eu estou com vocês, eu não deixo nenhum de vocês, não vou abandonar nenhum de vocês. Aliás, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Não é extraordinário servir um Deus que diz, eu não viro as costas para você, eu não te deixo. E a Bíblia diz que Ele é fiel mesmo quando não somos. Agora, o que não faz sentido para mim, uma vez que quando a Bíblia fala de Cristo e a igreja apresenta a visão do noivo e da noiva, é a gente imaginar que o compromisso de não abandonar é só dele, e que eu e você não temos nenhum compromisso com ele de não abandoná-lo. Eu fico tentando imaginar um casamento onde o noivo se dirige à noiva na hora dos votos e diz, eu serei fiel a você, eu estarei sempre ao seu lado, não importam as circunstâncias, eu decido amá-la, me devotar a você até o fim, até a morte. E depois de demonstrar todo o posicionamento de compromisso, ela do seu lado diz, infelizmente não posso te prometer o mesmo porque eu sou fraca. Que bom que você vai lutar pelo relacionamento, porque eu não. A gente não sequer conseguiria conceber essa ideia, mas trazemos isso para a vida cristã. Deus sabe que eu sou fraco e não posso prometer nada. Quem foi que te disse isso? Você seria fraco se andasse, caminhasse e vivesse sozinho, tentando viver vida cristã no esforço da sua carne. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Enquanto alguns estão tentando usar a graça para justificar que você é fraco, eu prefiro acreditar numa graça que nos empodera, que nos leva além das nossas fraquezas e que nos permite corresponder com Ele. Judas, capítulo único, verso 24, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Quando eu e você nos posicionamos em compromisso, nós provocamos por fé a liberação de recursos de Deus para honrar o compromisso. Ao longo da Bíblia, Deus chamou indivíduos, Deus chamou nações para uma aliança. O que é aliança? É compromisso das duas partes. Quando era criança, faziam a gente cantar até não aguentar mais uma música, que hoje já quase ninguém canta, é considerado brega demais para a nova geração. Mas aquilo parece que martelava na cabeça da gente, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. E sabe, eu concordo, ouvindo hoje também acho um pouco brega. Mas uma coisa é você jogar um estilo musical fora e outra você jogar mensagens que nunca poderiam ser abandonadas. A nova geração não fala do seu posicionamento com Deus, é só o compromisso de Deus com eles, é só um Deus que os serve. Mas e a resposta do lado de cá? Esse mês nós estamos destacando Cristo, a nossa redenção. Nós não podemos falar disso sem falar da nossa resposta a Ele. Eu gostaria que nós terminássemos essa reunião orando e reafirmando o nosso compromisso. Não importa se você já é convertido, se você é um crente de alta performance, no mais profundo nível de dedicação, eu quero encorajar você que está no culto presencial, você que nos acompanha pela internet, a se unir conosco nesse momento de oração e reafirmar o seu compromisso. A dizer para Deus, eu também não vou te deixar, eu também não vou te abandonar. Jacó chegou a falar isso para Deus depois, quando você já está nos primeiros capítulos ali
da versão dos 30 e poucos de Gênesis, 32, 33, nós vemos que Jacó tem aquele encontro com o anjo do Senhor. Ele luta com Deus, diz, eu não vou te deixar até que você me abençoe. E às vezes a gente quer dizer, né, que a gente tem que agarrar em Deus mesmo só para ter uma benção. Mas o que ele está dizendo? Não te deixo até que me abençoe. Depois, vaza. A verdade, a frase Jacó pegou de Deus. Porque quando ele sai, Deus se revela lá em Betel, no sonho. Deus diz para ele, eu não te deixarei até que cumpra tudo aquilo que eu tenho falado a seu respeito. A frase não vou deixar é primeiro de Deus. Da nossa parte deveria ser também, mas não é não te deixar até conseguir alguma coisa. É até que a gente conclua todo o processo. Então eu quero que você fale com Deus. Enquanto você ora no seu lugar, eu quero também terminar fazendo um convite. Aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. E você precisa romper essa primeira barreira da conversão. Ou talvez um dia você rompeu, mas tropeçou na segunda barreira da santificação, acabou não se firmando, ficou durante um tempo firme e depois retrocedeu. E se você está entre o time dos que voltaram atrás, nessa estatística dos milhões de desviados da fé, eu não estou aqui para te apontar o dedo, julgar ou condenar você. Estou aqui te dizendo que o Deus que segue te amando, sendo fiel mesmo que você não tenha sido, Ele está te dizendo, eu te ofereço outra oportunidade. Eu quero restaurar você, eu quero lutar por você, eu não quero abrir mão de você. E se essa é a sua condição, estando aqui no auditório ou nos acompanhando à distância, eu quero que você também aproveite esse momento para responder positivamente ao Senhor. Dizer, se um dia eu te virei as costas, Jesus, para voltar de onde saí, agora eu viro as costas para o lugar ao qual eu estava voltando, para voltar novamente ao Senhor. Ainda que o Espírito Santo esteja apertando seu coração para te convencer disso, a decisão de resposta é sua. E eu quero te encorajar a não desperdiçar essa oportunidade. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, talvez está preso a muita coisa. Eu tenho visto gente dizendo, pastor, eu vou curtir a vida. Lá na frente, quando estiver mais velhinho, eu vou me resolver com Deus, eu me conserto. E eu costumo dizer para esse tipo de gente, ainda que lá na frente você tenha tempo e consiga salvar sua alma por toda a eternidade, você vai se arrepender de não ter se dedicado a Ele antes. Eclesiastes 12 diz, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que digas, não tenho neles prazer. Estou há pelo menos 30 anos no ministério, ouvindo gente que teve a oportunidade de se converter na velhice, mas diz, como me arrependo de não ter experimentado isso antes. Além de que você não sabe se vai conseguir resolver isso depois, porque você nunca sabe o dia em que sua vida termine. Então não recuse o chamado de Deus. Não importa para que você tenha que virar as costas. Não importa do que você vai ter que desistir. Se são lucros honestos, né? Se envolve ter algum tipo de diamante. Não importa o que. Se é a vida nas drogas, no álcool, não importa o que. Se é mentira, não importa o que. Nada vale mais. Não apenas do que a salvação eterna, mas do que caminhar com Cristo agora. No entanto, o Senhor Jesus está sendo bem direto e dizendo, se você botar a mão no arado, não é para olhar para trás. Em outras palavras, ele está dizendo, vai decidir, decida para valer. Assuma um compromisso de verdade. Eu lembro que anos atrás, no início da igreja, eu estava orando por algo e dizia, Senhor, eu preciso entender, né, qual é uma mensagem que o Senhor quer comunicar a esse povo, seja os que já converteram, seja aos nossos líderes. Eu preciso entender nesse momento, eu preciso sintonizar com o seu coração. E naquela noite eu tive um sonho. E eu ouvia uma voz que repetia várias vezes a frase, aliança frágil, aliança frágil, aliança frágil. Quando acordei com aquilo forte dentro de mim, o primeiro texto que me veio à mente era o livro de Daniel, que fala da visão da estátua, onde os pés eram em parte de ferro, em parte de barro, em especial os dedos. E a Bíblia diz, assim como o ferro e o barro não dão liga, a aliança deles será frágil. E durante muitos anos, eu bati numa tônica, principalmente com a liderança, sobre ter uma aliança e um compromisso com a casa, com a visão da casa. Isso é parte do que Deus queria comunicar, não tenho dúvida. Mas recentemente o Senhor começou a falar comigo,
fale da aliança comigo, porque muitos estão firmando uma aliança frágil. E acredito que o interesse de Deus, para o nosso próprio benefício, é que a gente entenda o que é uma aliança firme. Eu vi muitos amigos, desde a adolescência, o início da juventude, que desistiram da fé. Eu dizia, você está maluco, meu irmão? O cara dizia, eu não vou aguentar. Eu dizia, porque você acha que não vai aguentar, enquanto você ainda está aguentando, você já desiste. Eu lembro que eu falei para falei, cara, eu posso cair. E se Jesus for me chutar, porque eu caí, ele que chute com força, porque senão eu agarro no pé dele, não largo. Nós não podemos desistir. Os céus estão bradando para o coração de muitos de nós. Não podemos desistir. Jesus diz, o que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vamos voltar naqueles que precisam tomar a decisão. Antes de orarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos aqueles que ainda não decidiram por Cristo, não entregaram sua vida a Jesus e precisam desse arrependimento, dessa meia volta. A palavra traduzida como arrependimento na Bíblia é metanoia, mudança de mente, de comportamento. Isso envolve não apenas você reprogramar os valores, mas você literalmente dar meia volta, os 180 graus. Se você sente que o Espírito de Deus está te chamando e você sabe que palavras de um homem não poderiam afetar você dessa forma, eu quero que você tenha a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida, que é a entrega da sua vida a Cristo. Então quero perguntar, me dirigindo ao auditório presencial, porque via internet talvez não tenha resposta, embora vocês podem responder isso pelo chat. Alguém aqui hoje que quer tomar essa decisão pela primeira vez de entregar a sua vida a Cristo, ou que se afastou, se desviou, entende a necessidade e a importância de se reconciliar com Jesus e começar e realmente firmar, não uma aliança frágil, mas firme e forte com Ele, se há. Nós queremos que você aproveite esse momento. E se você quer tomar uma dessas duas decisões, de se entregar a Cristo pela primeira vez ou de se reconciliar com Ele, eu quero que você dê um sinal com a sua mão bem alta, onde você estiver. Eu quero orar com você. Alguém aqui que queira tomar essa decisão, se houver, nós queremos orar com você aqui agora, não deixe para depois. Mesmo se ninguém, graças a Deus, quem mais? Eu sei, gente, que se envolve luta. Talvez você está fazendo as contas aí na sua cabeça. O que é que eu tenho que abrir mão? Eu dou conta. Sozinho provavelmente não. Mas realmente se lançando em Deus e usando os recursos dele, você não apenas dá conta, mas vai usufruir o que de melhor você jamais poderia sonhar ou imaginar. Há mais alguém? Eu muitas vezes falo com pessoas e diz, pastor, eu queria levantar minha mão, parece que o braço pesava 1 tonelada. Tem gente que diz, eu queria sair do meu lugar e ir à frente, parece que parafusar o meu pé no chão. Há uma luta no reino espiritual tentando impedir sua resposta. Porque o reino das trevas também não quer abrir mão de você. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu quebro toda a cadeia e amarra espiritual. Eu declaro cada pessoa nesse ambiente e que nos acompanham nessa transmissão agora livre para responder ao apelo do Espírito Santo em nome de Jesus. Há mais alguém? Pastor, eu até acho que está tudo legal, resolvido, glória a Deus. Mas embora na minha cabeça está dizendo, não, você não precisa disso, meu coração está me apertando. É como se algo falasse, vai lá. Talvez você diga, pastor, não estou nem entendendo. Na boa eu acho que eu estou resolvido. Mas se algo está apertando o seu coração e te chamando a um posicionamento, eu quero mais do que só erguer a mão com os outros. Eu quero cada um de vocês que ergueu a mão, ou que ainda não havia levantado, mas quer tomar essa decisão, sai do seu lugar, chega aqui à frente. Nós precisamos manter o distanciamento, mas eu quero que você se aproxime, aqui do púlpito. Nós vamos orar juntos com você. Nós queremos orar agora, nesse momento. A Bíblia diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, nós fazemos festa aqui embaixo também. Então nós não estamos chamando você aqui à frente para te expor. Você tem aqui uma torcida. É gente que nesse momento está orando por você, desejando ver mudança na sua vida. Há mais alguém? Se houver, corra para cá. Jesus disse que todo aquele que o confessasse diante dos homens, ele também o confessaria diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Confessar, admitir, reconhecer algo. É por isso que nós chamamos à frente. Porque Jesus também disse, se me negar na frente dos homens, que eu
De vez em quando vejo gente que diz, pastor, eu até quero aceitar assim, mas dá para manter na discrição. Né? Eu digo, infelizmente, não dá. Jesus disse que tem que admitir em público. É compromisso com Ele, é compromisso, né, com outros, na frente de testemunhas. Mas a parte boa é que assim como você vai confessá-lo, Ele um dia, diante do Pai e dos anjos no céu, vai confessar você também. Então, se houver mais alguém, corre para cá. Eu quero que vocês estão aqui à frente, que aqueles que nos acompanham, decidindo Jesus hoje ou se reconciliando, possam fazer essa oração junto comigo, já que Jesus falou de confessá-lo. Outro dia uma pessoa que estava reconciliando falou, pastor, eu conheço todo o protocolo. Eu gostaria de orar eu mesmo. Falei, ótimo. Mas às vezes eu desafio pessoas que dizem, eu estou chegando, não estou entendendo, você pode me ajudar, como é que eu faço essa confissão? Então é isso que nós vamos fazer agora. Se depois de eu fazer essa declaração, você no seu coração disser, eu concordo, eu posso repetir e declarar isso com sinceridade e fé. Então quero que depois de mim você fale em voz alta. Né? Vocês vieram aqui à frente, você que acompanha essa transmissão, diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço minha condição de pecador. E eu reconheço que o Senhor é a provisão divina para minha salvação e de todos os homens. Me arrependo dos meus pecados, de ter andado nos meus próprios caminhos. E hoje eu me volto para o Senhor. Eu invoco o Teu nome, Jesus. E a salvação que há no Teu nome. E a partir de hoje, eu declaro que o controle da minha vida é todo Teu, Jesus. Muda a minha história. Muda a minha vida. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje sou Teu e que é um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.